Voltamos para o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Amorim Mortágua, presidente do Sindicato dos Comerciários de Tupã e Região e o presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e também tesoureiro do Sindicato de Tupã, Luiz Carlos Mota. Mota, nós falamos sobre reforma trabalhista, agora reforma da Previdência. É também um assunto que vem sendo discutido, né? Houve uma reforma no início do governo Lula, depois algumas modificações, mas o governo está propondo muitas mudanças, né? Qual a sua visão sobre a reforma? O que ela pode impactar positivo e negativamente? Olha, eu acho que realmente também a reforma da Previdência é uma reforma que tem que ser feita, né? Só que não do jeito que estão fazendo de novo. Eu acho que tem que ser bem discutida com a sociedade, né? Discutida, né, com as lideranças sindicais, discutida com as lideranças patronais, mas do jeito que está sendo feito, de novo, eu acho que o governo está partindo para o lado errado. Essa reforma, do jeito que está, não é reforma, acho que acaba, né, com a Previdência Pública do país. Então, o Amorim, que é o nosso representante da federação, que está participando de várias comissões lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, está mais preparado nesse assunto. Eu acho que o Amorim vai dar notícias mais quentes do que eu. Mas eu acho que, como dirigente sindical, nós estamos fazendo um trabalho em todo o estado de São Paulo, com os nossos sindicatos, de ficarem atentos, né, de cobrar dos seus deputados para que eles não votem nesse dia 19 de fevereiro a aprovação dessa reforma da Previdência, porque vai trazer muito prejuízo, mais uma vez. Agora não é só para os trabalhadores, né, agora para a sociedade em geral. Mauri, você esteve em Brasília, inclusive foi, né, o único vereador à época, não sei se outros já fizeram uso, mas a falar para uma comissão de reforma, a levar a opinião, e você mobiliza toda a região, né, vários eventos aqui reunindo os trabalhadores. Como é que você vê esse dia 19 de fevereiro, o governo diz que vai votar a reforma da Previdência? Nós temos que fazer uma rápida análise aí, porque nós estamos trabalhando nisso, a população de Tupã tem acompanhado. Praticamente a gente, durante algum tempo, só fica em Brasília, lutando realmente para que não aconteça essa reforma da Previdência. A população sabe os principais pontos da reforma da Previdência, um deles é a idade, um obstáculo que seria para a aposentadoria. E a idade fixa em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. E o governo está na televisão, nas grandes mídias, gastando uma fortuna. Agora o próprio presidente da República está indo em programas populares para ir lá dizer que não vai criar problema para ninguém, tal como falaram na reforma da trabalhista. Então veja bem, o espaço nosso aqui é curto, não dá para contestar tudo. Mas você que está nos vendo e ouvindo, você trabalha numa empresa, verifica na sua empresa quantas pessoas com 65 anos estão trabalhando na sua empresa. Conta lá, quantas pessoas tem? Porque só vai aposentar com 65 anos. Então isso vai trazer prejuízo ou não vai trazer prejuízo? Não há. Há pedreiros trabalhando com 65 anos nas construtoras, há motorista de ônibus trabalhando com 65 anos nas empresas de ônibus. É a pergunta que a gente faz. Então, a realidade brasileira é outra. A Previdência Social precisa ser alterada, mas não nos pontos que eles estão alterando. Eles estão retirando direitos dos mais pobres, estão retirando direito do pequeno, microempresário, mas não estão mexendo no direito aonde deveriam mexer. Não se mexe em direito de parlamentar, não se mexe em direito de magistrados, não se mexe em direito de promotores. Esse pessoal vai continuar ganhando 30, 40, 50 mil reais. O que eles estão ganhando. Os militares estão de fora? Os militares. Então, as carreiras de Estado estão todas de fora, que elas representam hoje, mas o maior gasto é com elas do que com todo o resto da população. Mas vão retirar dinheiro da população. Vão diminuir a aposentadoria de duas formas. Uma é essa da idade, que é visível. A outra é mais perversa, que é diminuir o valor da aposentadoria. Essa ninguém está falando dela, eu tenho falado e tal, que é a forma de cálculo que vai reduzir e vai diminuir, por exemplo,
o aposentado falece, o seu dependente vai ganhar metade. Né? Então, são pessoas que estão necessitando, são pessoas que precisam, no fim da sua vida, quando não tem mais a força de trabalho que tinha na juventude, de ter realmente essa aposentadoria oficial. O que eles querem é que as pessoas vão pagar a aposentadoria nos bancos. Vão engordar ainda mais os bancos que o presidente falou esses dias aí, num programa de televisão, que a Previdência agora deve 169 mil. É interessante que cada vez que eles falam, é um número. Já era 200 milhões, agora foi pagar, agora é cento e poucos bilhões. Só que o déficit, quem deve para a Previdência, deve quase 500 bilhões. E sabe quem é que deve na Previdência? A JBS, o Bradesco, a Caixa Federal, uma série de empresas que estão aí e que tem dinheiro para pagar e que ninguém vai cobrar. A CPI da Previdência mostrou que o problema da Previdência no país não é problema de déficit, é problema de gestão, é de má administração. Ou administração que não faz o que deveria fazer. Vá dever para um banco e depois você vai dizer, olha, acabou meu dinheiro, vamos fazer uma reforma da minha dívida. Se isso é possível. Claro que não. Né? Então, são muitas mentiras, como foi na reforma, e nós vamos lutar muito. Mas nós precisamos do apoio da população. A população tem acesso. Você que está nos vendo aqui, entra no site do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, lá tem o celular do deputado, lá tem o e-mail do deputado, usa o WhatsApp, é de graça, e manda uma mensagem para todos os deputados que tiveram votos aqui em Tupã, dizendo para eles o seguinte, olha, se você votar a favor da Previdência, não vai voltar, nós não votaremos em você esse ano. É a única forma que nós temos realmente de barrar isso. Hoje o governo não tem o número de deputados necessário, ele precisa de 308 deputados, ele não tem, graças a esse trabalho constante que nós fizemos, nós montamos inclusive vigília na frente do Congresso Nacional, cercamos deputados em aeroportos, conversamos com os deputados, a gente vem mantendo esse trabalho durante ao longo do tempo. Isso vai ser retomado a partir da terça-feira da semana que vem, até o dia 19, nós estaremos lá em Brasília, conversando com todos eles, para que eles não votem. A gente tem obtido sucesso nesse sentido, tanto que o último cálculo que foi feito agora nesse final de semana, o governo diminuiu, mesmo com a propaganda dele na televisão, ele diminuiu o número de apoiadores. Hoje teria apenas 200 deputados votando a favor do governo. Então nós precisamos, agora nesses próximos 15 dias, nos unir, a população toda, faça isso. A gente está pedindo, porque precisa dar esse apoio para o nosso trabalho lá, para que não seja aprovado. Hoje está na mão dos deputados. Mota, essa questão da reforma, estão se dizendo também que seria importante deixar para um próximo governo, porque aí durante a campanha, durante as reuniões, se discutiria, né? Cada candidato a presidente poderia explicar de que maneira ele quer fazer a reforma. O que você pensa disso? Concordo, eu acho que nós temos que ter, não pode ser aprovado agora, nós temos que discutir mais a questão da Previdência. E eu acho que nós temos que pensar bem, porque qualquer mudança agora pode trazer, né, prejuízo demais aos trabalhadores e à sociedade em geral. Então, você fazendo uma mudança ou uma reforma que atende os direitos, né, tanto dos trabalhadores como também dos empresários e do governo, precisa ser melhor discutida. Então, eu concordo e eu acho que deve deixar mesmo para o próximo governo. Mota, agora falando da questão política, nesse ano nós vamos ter uma efervescência, já estamos aí já há muitos anos, mas esse ano é um ano de eleições. Presidente, uma parte do Senado, deputados federais, então nós vamos ter uma série de eleições. Governador, você foi candidato, na última obteve 94.992 votos, uma excelente votação, devido às circunstâncias partidárias, essa legislação nossa, você não entrou como deputado, mas teve uma votação expressiva. Você é pré-candidato novamente? Olha, eu acho que, né, você com um patrimônio que tem dessa votação, né, eu acho que você
foi 94, 992, em 618 municípios. Você teve quase 0,5% de toda a votação. Então, realmente, para a gente foi a primeira eleição que eu participei, né? Acho que esse foi um projeto de consciência política da categoria dos comerciários. A gente começou a criar isso, né, em 2012. Naquela oportunidade, nós elegemos 11 vereadores no estado de São Paulo. Aí veio essa eleição de 2014, onde nós tivemos essa eleição. Então, a gente não foi eleito, mas eu acho que nós saímos vitoriosos, saímos bastante fortalecidos dessa campanha, né? Eu acho que, como presidente da Federação dos Comerciários, a nossa categoria saiu com mais credibilidade. Então, hoje nós temos credibilidade sindical, né, pela Federação, pelo trabalho que a gente faz na Federação, e uma credibilidade política por esse patrimônio de quase 95 mil votos. Então, essa discussão a gente vem fazendo, né? Depois, em 2016, esse trabalho nosso, nós criamos uma corrente comerciária, né, que funciona dentro do nosso movimento sindical. Então, a corrente lançou vários candidatos no estado de São Paulo, elegemos de 11 vereadores, nós passamos para 84 vereadores, 24 prefeitos. Então, hoje nós temos aí um grupo muito unido, né, que a gente acha que hoje a política está um pouquinho desgastada. A população em geral não quer discutir política, não quer falar de política, mas eu acredito ainda porque é através da política que as coisas acontecem. Você vê, nós estamos discutindo a reforma trabalhista, reforma da previdenciária, que é os deputados que votam. Então a gente tem que pensar, né, em começar a falar dos bons políticos, né, das pessoas que se dedicam. Então, estão me convencendo de que se eu deixar de não ser candidato, logicamente vou me sentir derrotado e esse grupo se sente derrotado. Então a gente está estudando muito, né, logicamente a gente coloca o nosso nome à disposição. Eu aprendi muito, né, com essa eleição, conheci bastante o estado de São Paulo e logicamente depois de 2014, com a atividade que a gente tem na federação, a gente continuou, né, visitando aí as cidades do estado de São Paulo, conversando com alguns vereadores, com alguns políticos. Então hoje nós estamos muito mais preparados do que a gente estava em 2014, conhecendo bem alguns problemas do nosso estado de São Paulo. Então eu acho que esse ano sabemos que é uma eleição mais difícil, uma eleição que você vai ter que conversar mais com a população. Então nós estamos discutindo um novo projeto para a política, né? Então nós estamos fazendo algumas reuniões e logicamente que só vai decidir isso nas convenções partidárias e nós vamos fazer no momento certo a nossa reunião e se acharem que eu deva ser candidato, logicamente que meu nome vai estar à disposição. É um tempo curto, uma campanha de 45 dias, né? Nós temos que nos preparar melhor. Então, eu acho que, vamos ver, até lá a nossa estrutura vai decidir e, logicamente, se for meu nome escolhido, estarei pronto para disputar a eleição, né, com bastante vontade de discutir projetos coletivos, né, não projetos individuais. E, como sou aqui da região do Tupã, a gente assume o compromisso de pensar mais nessa região da Alta Paulista, né, onde a gente sabe que, às vezes, é abandonada por não ter representação política, né, tanto na Câmara Federal, como também na Assembleia Legislativa. Então, acho que é uma discussão que a gente tem que dividir com a população tupanense. Bom, até lógico que você, né, trabalhou, gostaria de ter sido eleito, mas tem um ditado que diz que muitas vezes algumas coisas acontecem e depois elas são até boas, né? Se você tivesse sido eleito, talvez você estaria hoje aí no olho do furacão de todas essas mudanças, onde todos os deputados acabam sendo tratados iguais, né? Mesmo aqueles que se posicionam contra, a favor, acabam entrando aí nessa questão. O que você aprendeu com essa não eleição e esses 4 anos de trabalho que você pode aplicar na Câmara para que o eleitor que vai acreditar em você, você teve quase 100 mil votos e o sindicalismo se fortaleceu muito mais, você sendo eleito, para que as pessoas continuem apostando, valorizando o seu trabalho, né? Não tenham essa sensação de frustração posterior. Eu acho que pelas andanças que a gente tem andado aí, né, nós temos ainda muito problema. Eu acho que os municípios, você vê, as prefeituras estão reclamando muito, né, que sobrecarregam muito o município de algumas verbas do governo federal, né, e sobra esses serviços para o município fazer. A questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança, a questão do esporte. Então, hoje a gente tem aprendido que tem que ser mais respeitado as prefeituras, né? Algumas lideranças que se elegem, depois esquece dos vereadores, né? Da militância do partido. Você tem que ouvir. Então, o nosso projeto esse novo olhar para a política brasileira faz com que a população esteja mais perto do candidato, mais perto do deputado. Então o deputado tem que estar mais perto para ouvir a sociedade, ouvir aonde ele teve a votação dele, entendeu? Então esse é um compromisso que a gente faz. Você tem que ser um deputado parlamentarista
e um deputado que vai estar mais perto do povo, mais perto da sociedade. Tem que ouvir a sociedade, tem que ouvir o que a sociedade pensa, né, para que ele possa levar o que ela está pensando lá no Congresso Nacional. Porque hoje, muitas vezes, o deputado se elege e chega lá, ele tem que votar com o partido, e não com a opinião dele e com a opinião dos eleitores que votaram nele. Então, acho que tem que mudar. Eu acho que a gente tem que, né, que pensar em ouvir o anseio daquelas pessoas que te elegeram e você levar isso lá para o Congresso Nacional. E não, às vezes, você tem que votar, né, partidariamente, e aí não é aquilo que as pessoas que votaram em você esperam de você. Mauri, tanto você como o Mota são sindicalistas e vocês mostraram que mesmo o Mota não tendo sido eleito, ele continuou essa luta, ele não parou o trabalho. E você, um vereador sindicalista de Tupã, foi a Brasília falar com senadores, com deputados. Então essa força que vem do ato sindicalismo é forte, né? Esse ano vai ter um papel muito maior ainda nas eleições. Sem dúvida alguma. E no caso do Mota, nós tivemos na eleição passada os comerciários como o grande foco que era da federação. E o Mota hoje é presidente da UGT estadual, a União Geral dos Trabalhadores. Então, esse nicho de sindicalista se ampliou. Então, hoje o Mota não é uma liderança só dos comerciários, ele é uma liderança de todas as categorias do Estado de São Paulo, inclusive internacional. Ele foi eleito agora para um sistema internacional que tem do sindicalismo, que é a CSI, que é o Conselho Sindical Internacional, mundial, com sede na Europa. E, além disso, por esses trabalhos todos de empreendedorismo social que a federação vem desenvolvendo, o Mota foi nomeado pelo governador do estado no Desenvolve São Paulo, que é uma agência de fomento para pequenas, médias empresas, enfim, o fomento da economia do estado de São Paulo. E ele foi fruto justamente da sua capacidade, da sua competência e desse trabalho para cuidar justamente da área do comércio nesse setor. E, além disso, foi eleito conselheiro do SESC. Todo mundo sabe que o SESC é controlado pela classe dos empresários. E o Mota acabou sendo eleito conselheiro do SESC no estado de São Paulo. Então isso demonstra realmente a sua capacidade, a sua competência, que transforma dele, sem dúvida alguma, um expoente no estado de São Paulo, dentro do sindicalismo e no Brasil todo. É uma pessoa muito respeitada e, como ele mesmo disse, nas eleições deste ano, se ele for candidato, sem dúvida alguma que isso vai somar muitos apoios que não teve há 4 anos atrás e vai trazer condições reais. Já havia na outra condições de reais de eleição. Não se elegeu por força da legislação, porque com 95 mil votos, e teve gente que se elegeu com 27 e 30 mil votos, e o Mota não se elegeu em função dessa legislação, que é também a legislação que funciona para vereador. Nós temos aqui em Tupã muitos vereadores que tiveram mais votos do que alguns vereadores que se elegeram. E isso continua, não mudou, vai continuar assim este ano também, mas de qualquer maneira, então, essa candidatura, se ela vier, porque ainda não tem ninguém candidato, né? Mas se ela existir, ela é uma pré-candidatura. Se ela vier se consolidar, as chances reais de eleição aumentaram muito para que Tupã possa ter um representante na Câmara Federal. Mota, eleição para governo do estado. Está ainda, né, tudo um pouco confuso. Nós temos aí os candidatos que já participam, mas o governador Geraldo Alckmin vai sair, tem o vice-governador Márcio França, candidato a governador, ainda está resolvendo essa questão. O prefeito João Dória está tentando também viabilizar o seu nome, Celso Russomano. Nós temos aí, né, vários candidatos. Como é que você vê o cenário para a eleição do governo do estado? Olha, eu acho que nunca teve, né, um momento tão indeciso e a gente não sabe, né, o que vem pela frente. O PR já se antecipou, né, que vai estar apoiando o vice-governador Márcio França, mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente discutir nomes. Eu acho que está muito, né, muito indeciso, tanto para presidente como para o governo do estado de São Paulo. Ainda não dá para se ter Eu acho que não, porque hoje a gente tem como candidato a governo, né, tem o Márcio França, que é um candidato, fala-se do Rodrigo Garcia, José Serra, que parece que também já desistiu, o Dória, que é prefeito de São Paulo. O Dória eu acho que tem que pensar bastante, porque para ele ser candidato ele tem que renunciar ao mandato de prefeito, né?
Então eu acho que ainda está muito cedo, acho que ainda muitas águas vão rolar aí até... Você já tem um candidato? Como é que você está avaliando essas parcerias aí? Eu acho que aí é a questão partidária. Hoje eu estou no PR, né? O PR já fechou que vai apoiar o vice-governador Márcio França, e se o PR for, nós teremos que estar com o Márcio França, entendeu? Então hoje eu tenho que apoiar o partido nessa questão aí de apoio. Agora, Mota, você está estamos indo para a parte final do nosso programa, e você sempre que vem a Tupã, você tem um trabalho junto ao Mauri, mas você tem vários vereadores, né, que estão com você, que apoiam. Então, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem dessa parceria que você tem com a cidade de Tupã, que é importante para o trabalho que você desenvolve, e uma mensagem para os eleitores, aquelas pessoas que estão, como você mesmo disse, descontentes, em dúvida, para acreditar, porque a política é a melhor maneira e mais rápida de nós resolvermos os nossos problemas. Verdade. Gostaria, né, de agradecer primeiro você, Rogério, por estar participando aqui do programa na Câmara. Aos vereadores de Tupã, coloco à minha disposição hoje, como presidente da federação, e como o Mauri falou hoje, nós temos portas abertas em muitos órgãos em São Paulo, né, onde nós fazemos parte, o SESC, Desenvolve São Paulo, enfim, outras secretarias. Então, aos vereadores, me coloco à disposição, né, para estar fazendo um trabalho em prol da nossa cidade de Tupã. E aos eleitores, eu estou na mesma opinião, acho que deles. Eu acho que é um ano de renovação, é um ano de a gente pensar, né, em votar em candidato certo. Então, eu acredito na política, acredito na renovação, e vocês eleitores, eu acho que nós temos que pensar em ir no dia 7 de outubro, em votar em algum candidato que traga confiança para você. Algum candidato que você conheça, um candidato que seja aqui da sua região, ou que seja amigo de algum amigo seu que possa você cobrar depois das eleições. Então, eu acho que é muito importante esse ano, porque eleição é onde a gente se decide, né, o nosso futuro e o futuro do país. Então, uma eleição é onde a gente passa uma procuração para uma pessoa que pode decidir a nossa vida, como é o caso agora da Previdência. Então, eu peço para que vocês acreditem na política, porque existem os políticos bons, e, logicamente, que é um ano de renovação. Se pudermos renovar, vamos renovar. Eu acredito na mudança também. Mauri? Bom, eu quero, finalizando esse ponto de vista, mais uma vez, falar para você, tupaense e da nossa região. Nos ajude e ajude você também. Entre no seu WhatsApp, entre no WhatsApp dos deputados federais que tiveram votação aqui em Tupã. A gente já divulgou isso pela imprensa, mas se você tiver dificuldade, como eu disse, entre no site da Câmara Federal e mande uma mensagem para o deputado pedindo para que ele não vote a favor da reforma previdenciária, que é o assunto do momento, agora por dia 19. Sem dúvida alguma, esse será de grande valia para o nosso trabalho lá em Brasília. Muito obrigado pelo espaço e vamos continuar trabalhando na política para que a gente possa eleger pessoas que cuidam da coletividade, não pessoas que cuidam das suas questões individuais, mas pessoas que tenham o bem comum como o maior objetivo dentro da política. Obrigado, Mauri, obrigado ao Mota e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós recebemos aqui duas lideranças importantes do nosso estado, da nossa região, para falar sobre o momento político que passa o nosso país. Então nós dividimos com você essas questões importantes. Nós ficamos por aqui, você acompanha a TV Câmara através do canal 10 TV a cabo, 61.3, sinal aberto e digital para toda a cidade de Tupã e algumas cidades da região que também pegam o nosso sinal. E você pode rever os nossos programas na internet, na página da TV Câmara ou também da Câmara Municipal. Nós agradecemos a sua companhia, você está na TV Câmara de Tupã, somos um canal a serviço da população. Obrigado a todos que nos acompanharam, a nossa equipe e até um próximo encontro.